Fala, amigo de casa, fala Marcelo Pires. Bom, mais uma vez estamos aqui no quadro Bora Empreender, né, dentro do programa Bora MT, e hoje um cara extremamente importante no mundo do empreendedorismo, meu amigo Homero. Homero, satisfação estar te recebendo aqui dentro do quadro Bora Empreender. Homero, que é um gestor financeiro de alta performance, cuida dos meus negócios, cuida de negócios de vários amigos meus, somos sócios em alguns negócios também, e hoje um assunto que é de extrema importância, a gestão financeira. Muitos empresários, muitos empreendedores não levam tão a sério esse assunto que eu considero de extrema importância, foi algo que virou a chave do meu game, e eu espero que depois desse programa de hoje, Homero, vire a chave também para os empresários e pessoas que estão esperando ou pretendendo empreender ainda esse ano ou no ano de 2026. Homero, antes de mais nada, agora eu quero ouvir de você que está nessa jornada aí da gestão financeira, né, que vejo eu que muitas empresas quebram, muitas empresas fecham as portas porque não dão olhos para esse ponto do negócio. Muita gente quer vender, muita gente quer falar sobre gestão de pessoas, muita gente quer saber do marketing, mas esquece da gestão financeira. Nesse longo da sua caminhada, quais foram as maiores dificuldades dos empresários no qual você se envolveu, né, nessa jornada de gestão financeira? Acho que a principal dificuldade, André, é organizar os dados, né, ter os apontamentos claros, conseguir fazer a separação de CPF, CNPJ, conseguir separar totalmente os dados e ter esse controle, essa organização, porque através dessa organização você começa a fazer planejamento financeiro. Então, se eu for falar qual é a real dificuldade se resume em planejamento. Mas para ter o planejamento, você primeiro precisa organizar a casa e ter todos esses dados em mãos. Se você tem seus dados todos misturados, é um pouco mais difícil fazer o planejamento. Bacana. Você sempre me deu exemplos, né? Já participamos de alguns workshops, mentorias juntos sobre gestão financeira, e você sempre dá aquele exemplo do painel do carro. Fala para quem está em casa sobre esse exemplo do painel do carro, porque eu vejo, na minha percepção, que ninguém dirigiria um carro sem saber se está em qual velocidade, se tem combustível ou não, se o carro está freando ou não. Dá esse exemplo para a galera e logo em seguida eu quero que você deixe aqui já uma dica valiosa, tá? Uma dica valiosa para quem está empreendendo. O que esse cara pode fazer para dar uma virada de chave se ele tem dificuldade na gestão financeira? Legal. Então é o seguinte, se você estivesse dirigindo um carro, você gostaria que ele tivesse um painel indicando velocidade, quantidade de combustível, se o óleo do motor está quente, está na temperatura certa e tudo mais que um painel de um carro dá? Então, os empresários normalmente estão muito focados nas vendas e na produção e na operação. E se esquecem de ter o painel. Então, assim, você consegue dirigir um carro sem o painel? Claro que consegue. Mas você vai ficar perdido em uma série de situações. Então, quando você tem o financeiro bem controlado, você tem esses indicadores, tem seus dados organizados, é a mesma coisa que ter o painel do carro funcionando, né? Então, é muito melhor dirigir um carro que tem o painel todo funcionando. E aí o insight, André, é o seguinte: se você tem os dados organizados, tem uma planilha, anota suas despesas, tem tudo bem separado, você consegue fazer o planejamento do jeito certo, como eu falei anteriormente. E aí eu vou falar assim, há uns dias atrás eu estava orientando um empresário que estava pensando em fazer uma expansão, em mudar de ponto, crescer o negócio, mas não tinha feito todos os apontamentos. Então ele estava fazendo isso meio que na sorte. E aí eu mostrei para ele aquela mudança que ia acontecer, a mudança nos custos que ia acontecer, e aí ele percebeu o quanto ele ia ter que faturar mais para conseguir chegar na mesma lucratividade ou até mais. Então, a partir daí ele conseguiu fazer o planejamento correto e entendeu quanto ele ia precisar vender mais e o quanto de energia a mais e organização e mão de obra ele ia ter que colocar a mais para fazer essas vendas. Então, meu principal insight é: você que já cuida das suas vendas, já cuida da operação,
use o financeiro como ferramenta para você dar qualquer novo passo, seja de aumento de venda, seja de aumento da sua operação para atender melhor o seu cliente. Que isso, hein, galera? Que isso. A gestão financeira é um assunto, igual eu falei no começo aqui da nossa entrevista, é algo que eu levo muito a sério, é um ponto que agregou muito para os meus negócios e eu espero que a partir de hoje, se você não tem esse olhar ainda voltado para a gestão financeira, tenha esse olhar, né? Pare de dirigir o seu carro aí sem o painel com os indicadores, né? Porque é possível dirigir o carro sem painel? É possível, né, Homero? Mas você consegue ir muito mais longe desde que você seja mais assertivo, né, nas estratégias do seu negócio. Seja gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, vendas, operacional, tático, enfim. Mais uma vez, finalizamos aqui um quadro do Bora Empreender. Homero, agradeço imensamente, tá, por me aceitar o convite, tanto meu quanto do Marcelo Pires, de estar entregando um pouco mais de insights, ideias, assuntos valiosos para quem gosta de empreender, para quem pretende empreender e para quem já empreende, porque nós sabemos todos que o empresário no Brasil sofre muito por não é nenhum, dois ou nem três fatores, são inúmeros, né? São inúmeros fatores. Então, Marcelo Pires, tá aqui mais um assunto. Eu espero que para você que esteja em casa tenha agregado de alguma maneira. Homero, tamo junto, até a próxima. Marcelo Pires, é contigo, toca aí no estúdio.